Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Você está no canal da Nancy para mais uma Sementes do Evangelho. A Sementes do Evangelho foi criado com a finalidade de despertar aí em seu lar mais uma reflexão sobre o Evangelho. Vamos continuar estudando aqui o livro da Dona Maria João de Deus, Cartas de uma Morta, para que você possa, junto conosco, estudar, Cada semana a gente vai estar aí lendo, refletindo sobre uma obra, trazendo informações para você sobre como acontece, esse trabalho do outro lado da vida. O primeiro dia da erraticidade. Chegaram o dia 2 de novembro de 1915. Mais de mês já havia transcorrido sobre a data da minha desencarnação. Nesse dia, sobre o império de Grande de Sabor, que me adivinha daquela incompreensão, dirigi-me tristemente à igreja para orar, aproveitando a quietude da sua soledade. Lá penetrando, porém, compreendi que não me achava só, pois percebia que outras almas, talvez padecendo da mesma dor que eu experimentava. Veja bem, ela chega à igreja, porque ela gostava muito de orar, ela ia sempre, e lá chegando ela percebeu que não somente ela precisava daquilo, e que tinham outros amigos também que estavam por lá, às vezes, padecendo da mesma dor, como ela fala aqui. Conservavam-se estáticas ao pé dos altares, onde foram buscar um pouco de consolo e de esclarecimento. Veja bem, até na igreja também você vai buscar os esclarecimentos, porque como ela praticava, ela orava muito, ela ia à igreja, ela era devota, ela tinha aquela dedicação à igreja. E ela chegando lá, ela reencontra os amigos, as pessoas que ela conhecia, aqueles que também frequentavam a igreja junto com ela. Veja que interessante que o Espírito, quando tem a oportunidade, ele traz as suas impressões daquilo que vivenciou na terra. Todavia, assim que me entreguei aos arrebatamentos da prece, senti uma intraduzível vibração percorrer todas as fibras do meu ser, como se fosse sofrer um vágado, afigurando-se-me invadida pela influência do sono, mas durou poucos instantes, semelhante ao estado. Então, naquele momento, ela sentiu, aquela sonolência, como se fosse uma vertigem, inundada de amor e de boas vibrações durante a prece. Veja bem o quanto a prece é importante. Quando você estiver sentindo algo diferente, aproveita para olhar para o céu, até mesmo ajoelhar aí aos pés da cama à noite, suplicando a Jesus a sua gratidão por aquele dia, por tudo que você recebeu. Às vezes você vai numa igreja, num templo, numa casa espírita, num grupo para ser atendida, para ser assistido espiritualmente. Não importa o local, o importante é você buscar essa sua melhora que você necessita muitas vezes, dessa oportunidade. E para acessar essa oportunidade, para continuar aqui as nossas reflexões do Evangelho, vamos ler aqui um pouco do capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. Bem no finalzinho do capítulo, tem algo muito interessante que eu trouxe para vocês, para que possamos refletir ao som dessa musiquinha suave aqui ao fundo, que eu tenho certeza que você está gostando aí das nossas reflexões, com esse barulhinho ao fundo. De todas as provas, as mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Aos que suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas abatem-se sobre o peso dos desgostos domésticos, esmagados pela ingratidão dos seus. Quem nunca passou por uma desarmonia familiar, por uma ingratidão de um filho, de um amigo, de um esposo, de um irmão, até mesmo de um desconhecido que você ajudou e a pessoa foi ingrata com você? É claro que você ajudou não para ser enaltecido, mas você viu que a pessoa, depois que você fez tudo por ela, às vezes ela conseguiu um posto até melhor que o seu, que naquela época que ela precisava, você o ajudou, mas pagou com a ingratidão, Então, nesse momento, veja o que diz a leitura. Que angústia terrível, mas o que pode, nessas situações, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento
das causas do mal e a certeza de que, se há longas discórdias, não há desesperos eternos, porque Deus não quer que a sua criatura sofra para sempre. Então, nesse momento, passe a ignorar todas essas dificuldades, né? Vamos tentando aí devagarzinho aparar essas arestas com essas criaturas, com essa ingratidão que você sofreu. Tudo pode acontecer, mas você é quem vai entender toda a sua trajetória nesse momento. Então faz parte dessa nossa estadia na Terra aguentar com fé e esperança e muita paciência todas essas coisas quando acontecem conosco. Isso faz parte dos testes que passamos aqui na Terra. O que há de mais consolador e mais encorajador do que o pensamento de que depende só de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal? De forma alguma. Mas para isso, não se deve estacionar o olhar na terra e ver apenas uma existência. É preciso elevar-se e plantar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revelará aos vossos olhos e encarareis a vida com paciência, pois tereis a explicação do que vos parecia como monstruosidade na terra, e as feridas que recebestes apenas vos parecerão arranhões. Veja bem, imagina você ter uma ferida enorme ali e você diz, não, isso aqui é apenas um arranhãozinho. Mas aqui ele também relembra, ele toca aqui na ferida, né? Que essa ferida também pode ter vindo do passado. Esse reajuste com essa criatura pode estar aí inserido nas suas provas que você vai passar com essa criatura aqui na Terra. Pode ser um resquício de algo que ficou para trás mal resolvido. Isso tudo interfere tanto na família, como nos amigos, como no meio social, no trabalho, aonde você estiver. De repente, você vai ter que passar por um reajuste que você, né? Nossa, como isso pode acontecer? Então, a gente não nos é permitido saber, digamos assim, do nosso passado, que o passado é sombrio. Devemos vivenciar o momento presente, né? Eu sempre falo nessa reconciliação aqui com a família, eu sempre falo também, né? Quando o ente querido deixa a terra. Quando o ente querido deixa a terra, ele precisa descansar do outro lado da vida. Às vezes você fica aqui, nossa, eu queria ele por perto, eu queria ele estar o tempo todo do meu lado, eu queria muito não deixar, como se eu estivesse ali tomando uma outra iniciativa, como se eu tivesse esquecido essa pessoa que deixou a terra. Não, você não vai esquecer, mas você precisa desapegar, é diferente, porque senão você vai sofrer pro resto da vida. Esse sofrimento é você quem está mantendo. E o seu familiar do outro lado da vida, ele não vai evoluir. Por quê? Ele vai tendo sempre as recaídas. E ele vai querer estar sempre também do seu lado, né? Então, para que você possa equilibrar tanto a sua parte emocional como a dele, né, do seu ente querido que partiu, você precisa passar por essa experiência desapegando, né? Porque a gente sabe, você não vai esquecer jamais desse ente querido. Porém, ele não vai estar mais ali materializado, digamos assim, ao seu lado. Porém, você precisa, a partir deste momento, entender que a gratidão infinita que você teve e terá por ele, essa é eterna em seu coração. Porque ele também, do outro lado da vida, vai passar pela mesma experiência. E um dia, quem sabe, ele tem a oportunidade de falar isso numa carta, né? Num recado, né? Quando receber a permissão para transmitir para os familiares. Tudo isso é possível. E aqui ele diz o seguinte: os espíritos reúnem-se e formam famílias, induzidos pela identidade do progresso moral, semelhança de gostos e de afeições. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agrupar como o faziam no espaço, originando-se as famílias unidas e homogêneas. Veja bem, às vezes aí você, né, passou por essa experiência já mais de uma vez, são várias experiências que a gente já passou pela Terra. No mundo dos espíritos, você começa a se reunir nas colônias de refazimento, de estudo, de trabalho. E vocês mesmos podem combinar ali, vamos juntar todas essas pessoas afins para reencarnarmos numa família na Terra. Isso acontece, está aqui, ó. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmo,
Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Às vezes aquele irmão que errou bastante vai vir numa família, muitas vezes idônea, né, uma família tradicional, para que você possa ajudar essa criatura. Mas muitos não aproveitam a oportunidade e falam: não, esse aqui é a ovelha negra da família. Não, ele está precisando de uma atenção maior. Foi você que implorou essa criatura na sua família. Então, tudo isso faz parte do nosso processo reencarnatório. E devagarzinho a gente vai esclarecendo aqui nas nossas sementes do Evangelho. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe aí nos seus grupos, né, familiares, para que eles possam também conhecer o nosso trabalho. Obrigado por nos seguir, nos assistir, nos encontrar. Segue aí a nossa página nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Telegram e aqui no YouTube. Não esqueça de se inscrever, clica lá no sininho, deixa o seu like, o seu comentário, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário. Veja, né, o que você gostaria que eu trouxesse aqui para você como vídeo esclarecedor, né, aqui nas nossas sementes do Evangelho. Eu vou estar te respondendo. Até o próximo encontro. Até o nosso próximo Evangelho.